Desde tempos remotos, uma das únicas certezas da humanidade é a morte. Natural ou prematura, ela faz parte do cotidiano de todos os povos e civilizações, que por sua vez sempre buscaram formas de homenagear e celebrar aqueles que se foram, cada qual à sua maneira. E um dos costumes mais peculiares e conhecidos da história surgiu no século XIX, mais especificamente durante a Era Vitoriana, período do reinado da Rainha Vitória entre 1837 e 1901. Um costume considerado um tanto bizarro e macabro: as fotos post-mortem. Numa época marcada pela grande taxa de mortalidade, as fotos post-mortem eram a única maneira de guardar as recordações de entes queridos. Embora costume ser lembrada por seus bailes luxuosos e vestidos exuberantes, a era vitoriana tinha mais a ver com a morte. Apesar da população não parar de crescer, a expectativa de vida era baixíssima, 44 anos. Estima-se que a cada 100 crianças, 57 faleciam antes de completar 5 anos. Um reflexo de uma sociedade que estava cercada por epidemias de difteria, tifo e cólera. O processo da fotografia ainda dava os primeiros passos, e por isso era lento e muito caro, sendo considerado um luxo. Mas com o daguerreótipo, primeiro processo fotográfico a ser anunciado e comercializado ao grande público, pessoas menos abastadas teriam a possibilidade de registrar seus entes queridos, mesmo após a sua morte. Apesar da mórbida natureza das fotografias, os retratos post-mortem eram geralmente um trabalho simples para o profissional. Os corpos eram geralmente colocados em posição natural, como sentado em uma cadeira ou no sofá, e os olhos eram às vezes abertos para dar a ilusão de vida. Em algumas circunstâncias, os olhos permaneciam fechados e o corpo era posto em uma cama, como se estivesse em sono profundo. Para que se assemelhassem aos retratos que eram tirados em vida, os fotógrafos realizavam verdadeiros trabalhos artísticos. Recursos de iluminação, maquiagens, pinturas dos olhos, produção de cenário e vestimentas eram pensados e planejados de forma profissional, nos mínimos detalhes, de forma a garantir um cenário que representasse o cotidiano. Algumas vezes eram usados recursos extras de produção, como estruturas de madeira ou ferro, para sustentarem os corpos das pessoas falecidas. Como dito anteriormente, um grande percentual das mortes era o das crianças, e às vezes os registros post-mortem eram os únicos recursos que permitiam uma única chance de guardar a imagem dos pequeninos. As crianças eram fotografadas deitadas em suas camas, com seus brinquedos, ao lado de irmãos ou nos braços de suas mães. Até mesmo os animais de estimação muito queridos ganhavam esse tipo de fotografia quando a família era mais afortunada. Por outro lado,
Haviam as famílias mais pobres, que não podiam gastar com as tais produções, mas desejavam muito guardar uma singela lembrança de seu ente morto. Então, as fotos eram tiradas com os falecidos já dentro de seus caixões, nos cemitérios, sem grandes produções, mas ainda com o intuito de se produzir um ambiente tranquilo para a foto. Por esses e outros fatores, as fotografias post-mortem são consideradas verdadeiros registros de arte e uma homenagem àqueles que se foram. Com o passar do tempo, a técnica foi perdendo espaço. Mesmo assim, a técnica ficou marcada como uma das características mais curiosas da era vitoriana. Na cultura popular, as post-mortem ganharam notoriedade após sua menção em filmes famosos. Passaram a ser conhecidas pelo grande público, porém, muitas pessoas as encaram como imagens sinistras, de mau gosto e como um tabu na sociedade atual. Em contrapartida, em muitos países, há fotógrafos contemporâneos que trabalham com este tipo de arte e pessoas que solicitam os registros regados a grandes produções, que retratam os defuntos nas mais diversas formas, tendo o último resquício de lembrança física para aqueles que ficam. Tabu ou não, o fato é que as fotografias post-mortem eram vistas com grande naturalidade no século XIX e sempre serão um pedaço e uma representação da cultura e organização social de um povo e de uma época. E você, o que pensa a respeito? Considera as fotos post-mortem macabras e horrendas ou as considera apenas mais uma lembrança cultural da nossa inevitável mortalidade? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Muito obrigado por assistir e até breve.